Isabela, Giovana, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, criaturas veterinárias, à nossa aula semanal, número 66. Essa aula acontece toda terça-feira, às 14 horas, especialmente para veterinários que querem aprender como viver da veterinária equina, trabalhando a campo. Como sempre, no final da aula, eu vou responder as perguntas. Então, anotem as dúvidas aí de vocês, conforme for surgindo. Deixa eu colocar para cá o chat, senão não consigo ver vocês. Isabela falou que às 15 horas vai precisar se retirar para ir ao trabalho. 15 horas eu também vou precisar me retirar para uma reunião. Para o trabalho também, não deixa de ser. Bom, hoje a gente vai falar de quê? Vamos aprender a ganhar confiança do cliente no primeiro contato. Antes, eu fazia isso de um jeito totalmente aleatório. O cliente entrava em contato comigo, eu não sabia exatamente o que dizer. Hoje eu sei. Hoje é intencional e eu vou passar essa estrutura para vocês poderem replicar a próxima pessoa que entrar em contato com você. E essa história que eu estou trazendo aqui aconteceu na semana passada. Eu vou usar esse cliente como exemplo para depois explicar a estrutura que vocês vão poder replicar com qualquer outro cliente que entre em contato com vocês. Beleza? Quem que vai abrir a câmera para fazer companhia para mim, para não ficar vendo só a minha cara aqui? Momento print. Ah, Isabela! Isabela está vendo tudo lá no Instagram. Sempre vejo sua foto lá. A outra Isabela também. Ah, Giovana, todo mundo abriu a câmera. Espetáculo. Vamos fazer então momento print. Cadê? Cadê o print aqui? Cara, vou fazer, hein? Todo mundo pronta? Pose. Eu não vou rir, não. Foi. E eu faço o print, aí não colo em lugar nenhum, perco o print depois. Foco. Aí não dá para botar emoji, né? Aí aqui no chatzinho do Google Meet, para botar a foca, que eu perco o foco para falar das coisas. Vou mostrar na prática o vídeo. Não vou entrar no WhatsApp para não expor o número da pessoa. Então, eu gravei só um pedacinho da tela, que eu fui botando os áudios e os textos e vou compartilhar a tela aqui com vocês. Agora todo mundo subiu para mim. Voltaram. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês me confirmem se estão enxergando. Estão enxergando? Deu certo. Não acertei. Eu sou retardada digital, mas eu venço pelo cansaço. Bom, isso foi na terça-feira passada, no dia da live. Eu recebi uma ligação e, como sempre, eu não atendi a ligação, porque eu não atendo ligação. Só atendo ligação de pessoas próximas, específicas. Se, por exemplo, um cliente entra em contato comigo, eu quero ter documentado tudo que ele falou. Provas. Isso eu aprendi com o meu primeiro cliente, que foi um abençoado maravilhoso que me ensinou isso tudo. Por quê? Ele falava as coisas e depois falava que não tinha falado e me cobrava. Então, eu aprendi a ter provas, a juntar provas contra as pessoas todas. Se precisar, tá lá. Então, o que esse cliente falou? Vou dar play aqui. Mano, tudo bem? Você encontra na base São Teresa e Bom Jardim. Ah, é que eu dei um print da primeira mensagem, que não foi lá no vídeo. Foi aqui, ó. A primeira mesmo.
Para a apresentação, apresentar outra coisa. Estão vendo a apresentação do PowerPoint? Sim. Ele mandou isso daqui. E o meu WhatsApp é o WhatsApp Business. Então, eu já configurei essa mensagem aqui. Aqui é Joana, agradeço a mensagem, como posso te ajudar? E aí ele já respondeu, preciso de uma ajuda com a minha potra. Ele tinha ligado, só que tá vendo, meu celular, ele não nem chama. Ele fica que esse não perturbe, ó. E ele ligou de novo, ó, 11h26, 10h59. E aí o não perturbe é ativado, meu celular não chama. E aí foi a primeira pergunta que eu fiz. Bom dia, onde está a potra? Porque se ele precisa de uma ajuda com a potra dele, eu preciso saber primeiro se eu posso ajudar. Se eu puder ajudar com uma informação, eu não sabia que era atendimento até o momento. Quando o cliente entra em contato com a gente, não necessariamente ele já está procurando atendimento. E é comum o primeiro erro ser aí. O cara entra em contato com você, porque você é a referência naquele assunto para ele, e ele quer saber uma informação, e você fica puta porque ele quer uma dica ao invés do atendimento. Então, hoje você vai aprender a transformar isso em um atendimento. A princípio, eu posso atender, porque ele respondeu onde que ela está. E aí, eu vou lá para o vídeo agora para mostrar o decorrer dessa conversa. Voltar lá para o vídeo, compartilhar. Aí vocês me confirmam também se estão escutando o som, tá? Na hora que eu der o play, se tiver sem som, vocês avisam. Se tiver bom, aí não precisa falar nada. Perguntei aonde a potra estava, ele respondeu o lugar. E eu perguntei logo se era uma emergência, porque eu estava entrando na live e não poderia atender naquele momento. Se ele precisa, dependendo do que ele falasse, eu ia falar, vou te passar o contato de um colega, porque agora eu não posso. Então, nunca deixe o cara sem uma direção, porque na próxima vez ele vai entrar em contato com você de novo, nem que seja para ter uma direção. Se você larga ele para lá, ele perde você como uma referência da direção para ele. Então, mesmo que você não faça o atendimento, sempre direciona. Vamos ver o que ele respondeu. Vou ter que botar esse negócio no 2x, que eu não tenho paciência de ouvir o áudio, na lentidão. Queria te dar uma ligada aí para explicar um pouco a situação. Aí ele falou, queria te dar uma ligada para poder explicar a situação. Só que eu não quero que ele me dê uma ligada. Eu quero que ele escreva. Eu quero documentado. Porque ele falando por ligação, eu também não vou lembrar de tudo. Não vou decorar tudo que ele falou. Então, eu quero que ele fale detalhadamente, até para eu identificar o que é mentira, o que não é. Às vezes o cara vai falar, tem 2 semanas que ela está assim, por ligação. Aí daqui a pouco ele, não, mas um mês atrás, você às vezes na ligação não guarda aquela informação. Quando você pega para ler a mensagem, aí você sabe. É mentira, não tem 2 semanas. Se ele falou que há um mês atrás aconteceu isso daqui, então é uma coisa que já tem mais tempo. Isso não é para você acusar o cara também, não. Para ficar, quero pegar mentira, porque o cara é mentiroso. Não, eu quero as informações que são verdade para poder raciocinar em cima da verdade e conseguir decifrar o caso. E não ficar raciocinando uma coisa que não é aquilo. Quando você trata a coisa errada, ele não melhora. E o principal erro da gente atender caso clínico é assim. É você tratar uma coisa que não é o que está acontecendo. Aí, beleza. Então, Ju, o que acontece? Minha potra, ela estava, esse tempo atrás, deve ter 2 semanas mais ou menos. Ela teve uma crisezinha de anemia, estava bem anêmica. Aí, chamei o veterinário mesmo. Teve uma crisezinha de anemia. Ela estava bem anêmica. Isso daí já é uma coisa meio bizarra, né? Porque, assim, há 2 semanas atrás teve uma crise de anemia. Anemia não é crise. Anemia é um sinal clínico de alguma coisa. Então, já está errado. Já sei que essa potra está doente.
que ela está com alguma coisa e não foi atendida por alguém que saiba o que ela tem. Beleza, seguindo. Não sei o quê. Para poder dar uma olhada, ele passou para mim um remédio lá de cafés. Aí entrei com antibiótico e soro. Aí deu um soro vitaminado e soro normal, né? Identificou que está com anemia. Aí deu um remédio para babésia e entrou com antibiótico. E soro vitaminado. Afinal, ela tem o quê? Essa potra. Porque não está sendo tratada da forma certa. O veterinário amigo dele que foi lá, será que é veterinário de potro? Será? Qual o medicamento que ele usou para babésia? E se ela estava com anemia, então ela precisaria repor essas hemácias. Enfim. Aí beleza, ela deu uma melhorada. Aí depois ela piorou mais o cadinho. Ela deu uma melhorada. Vocês acham que ela deu uma melhorada com esse tratamento? Eu também acho que ela não deu melhorada nenhuma. Simplesmente ele fez alguma coisa com a consciência tranquila. Talvez ela tivesse desidratada e deram um soro, ela até deu uma hidratada, mas eu imagino como foi feito esse soro. Seguindo. Aí entrei com soro de novo, não sei o que, ela melhorou. Aí soltei ela no piquete. Tinha bastante hackeado do prédio, tive, para ela ficar mais à vontade comendo livre. Aí a lógica dele. A potra está doente, com anemia, mas aí ele tratou com soro e na cabeça dele melhorou. Uma potra de 4 meses, porque ela ainda ia fazer 5 meses no... Aliás, vai fazer 5 meses agora dia 8. Agora é dia 8 de março, que não é agora dia 8, né? Ainda falta bastante, ela tinha bem para 4 meses ali. E uma potra que a base da alimentação dela é leite, ele vai soltar num lugar que tem muita braquiária e tifton. Para quê? Para égua, né? Porque para potra que não é. Então não fez a menor diferença. Mas na cabeça dele, ele está fazendo um bem, né? Para potra. Eu já estou aproveitando aqui a parte do cliente para falar do caso clínico também, tá? Aí quando foi ontem, o pessoal lá da fazenda onde é que eu deixo falou comigo que ela piorou bastante do nada. Aí acho que ela até. Aí que vem a história clássica dos potros. O potro ontem estava bem e piorou do nada. Esse do nada é clássico das pessoas falarem para gente. E não é do nada. A potra já estava ruim, ela não melhorou nada e eles soltaram ela para o pasto. Só que aí foram ver sei lá quantos dias depois e ela já estava pior ainda. Ela não era do nada. Ela só vinha piorando porque ela não foi tratada. Essa que é a questão. Caiu dentro do córrego, entendeu? Aí foi meio ruim ontem. Aí eu não sei o que fazer, entendeu? Aí ele não sabe o que fazer. Ela caiu no córrego. Então, acho que ela. E ontem ela caiu no córrego e ele não sabe o que fazer. Ele não soube o que fazer em momento nenhum, só que ele não tinha consciência disso. Então, nessa conversa, vocês vão ver que tem uma etapa que é de você esfregar o erro na cara da pessoa, nem que seja para educar. Por quê? No final das contas, essa potra, não vou contar, vou deixar para contar só no final da live. Quem assistiu a semana passada já até sabe o final da história. Mas quem não assistiu não sabe. Aí eu perguntei qual a idade dela, que até o momento nem isso eu sabia. E ele falou que vai fazer 5 meses, dia 8 de março. Isso era uma semana atrás. Aí eu já comecei a falar com ele. É uma idade de risco. Ela está na janela imunológica. E já sempre termina com uma pergunta. Essa venda que a gente faz, esse fechamento de serviço, é sempre por perguntas. São 4 etapas. Mas primeiro eu vou falar aqui, contar a história inteira e depois vocês vão conseguir entender cada pergunta que eu fiz aqui dentro das 4 etapas que eu vou explicar. Como ela está hoje? Tem vídeo? Por quê? Talvez nem adiante eu ir. Talvez ela já estivesse tão ruim que não adiantasse nada. E isso eu tenho que falar para ele antes de sair de casa.
para ele não ficar frustrado de ter que me pagar e depois não querer me pagar, que é isso que acontece. Os veterinários reclamam que foram atender e que o cliente não quis pagar. Ah, um salário mínimo não vale. Vale desde que o cara esteja consciente do que pode acontecer. Aí, beleza. Ele respondendo como... Eu vi a situação de ontem, não está muito bem, não. Não tenho vídeo, não. Eu trabalho em Teresópolis, eu falo lá em Bom Jardim. Mas disseram que ela estava bem para baixo, entendeu? Bem desanimada. Continuando, ela continuava bem para baixo, e ele passando as informações como se fosse de hoje. O que acontece? Ela é minha égua de baia, né? Certo? Ela teve a potra, aí a potra ficava presa com a minha égua e tudo mais. Até então ela nunca tinha tido nada, assim, potra totalmente saudável. Nunca tinha tido nada, estava começando a comer já capim, comer um pouquinho da ração da égua, não estava amamentando tranquilo, minha égua produz bastante leite, tranquilo. Aí a potra não teve nada, ela não teve nada. Se a potra estava doente e eles repararam quando ela estava caída no chão, são informações que você não pode considerar. A potra não teve nada. Ele não sabe, porque ele não é referência para dizer isso, que as coisas que ele falou até agora não foram confiáveis. Só que minha égua produz muito leite. Quando ele fala isso, já levanta um alerta. Como que ele sabe que a égua dele produz muito leite? Ele está tirando o leite dela? Ele está pesando o leite dela? De onde que ele está tirando essa informação? Eu já penso que a potrinha, às vezes, estava mamando pouco e ele viu o peito da égua cheio. Então, o que é uma coisa negativa, ele interpretou como sendo a égua que dá muito leite. Ou seja, eu já começo a pensar, essa potra já teve alguma coisa. Comecei a soltar um pouco, pego o pequezinho do lado, e depois prender. Aí, do nada, ela começou a caminhar anêmica, começou a emagrecer e ficar anêmica. Não desanimado, eu pegava o peito pra mamar e tudo mais. Aí, eu entrei com antibióticos. Olha como é que ele falou. Ah, não estava pegando o peito para mamar. Ou seja, ele viu que a água dava muito leite, não. Ele viu o peito da água cheio, que a potrinha não estava mamando, e ela foi piorando mais ainda. Tudo fazendo sentido. Na nossa interpretação, né? Porque na dele não tem sentido nenhum, porque a interpretação dele é um viés. Chumbo, determinado, aí ela deu animada. Aí, 3 dias depois, ela deu desanimada de novo. Aí, ele teve mais remédio, mais soro, determinado, ele tudo. Aí, eu soltei algum piquete grande, que tem, para ficar solta, né, totalmente solta, não estava prendendo mais. Onde tinha tífton, tinha aquele prédio, um pouco de grande, um piquete bom. Aí, soltei e deixei ela solta. Então, ela estava bem, até semana passada. Aí, aconteceu que ontem, eles mandaram mensagem para ela estava desanimada, que ela tinha caído dentro do córregozinho de passa, e estava bem mal, entendeu? Aí, quando ela estava nessa situação, eu fui lá, limpei um poço de água, estava sujo, aí ela foi e bebeu água pra caramba. Aí, botei uma toalha de ponta de casa para ela, ela tampou as pontas. Ainda outro detalhe. Se ele limpou o coxo, ele trabalha em Teresópolis, esse lugar é em Bom Jardim. Se estava sujo o coxo, ela provavelmente também não estava bebendo água suficiente nos outros dias. Porque água suja ela não vai querer beber. E aí a gente vai continuando. Entendeu? Comeu bem, ela ficou bem, aí do nada aconteceu isso. Do nada. Eu ia até comprar uma ação de frutas nesse final de semana, só que eu não consegui comprar. Então, eu como eu mais resolvo, eu vou para uma às vezes, eu não consegui comprar esse final de semana, só que também, assim, eu estava bem, entendeu? Eu estava no pasto do ponto, então não sei se eu acho que a ação de frutas não interfere tanto, porque ela ainda não está em mês de desamamentar, entendeu? Então, ainda está no leite de mamar. Na cabeça dele, ela estava emagrecendo, estava isso tudo, mas não era nada demais, e uma ração de potro iria funcionar. Qual é o problema mais grave desse proprietário aqui? O que vocês acham? Que é isso que a gente tem que identificar para poder bater na hora de aplicar as perguntas nele. Pode falar, Isabela. É porque a impressão que eu tive é que ele acha que ele sabe de tudo, mas na verdade ele não está sabendo de nada e parece que ele também não é um proprietário muito presente no que está acontecendo na propriedade dele.
Também, mas esse ainda não é o mais grave. O mais grave é ele achar que tem tempo. Ele ia comprar ração, mas não deu tempo. E tal dia fez isso, e o fulano ia e foi, não sei o quê. Ele acha que tem tempo com o potro. Então, a coisa mais gritante que ele precisa enxergar é: com o potro, a gente não tem tempo. Como um caso de cólica, a gente não tem tempo. Tem casos que a gente tem que deixar claro para o dono, chama um veterinário, senão seu bicho vai morrer. E falando com ele, a minha vontade já era. Isso, a gente ficou falando até, sei lá, 15 minutos antes da live. E eu conversando com ele, porque estava me dando agonia pensar que essa potra ia morrer. E a gente não sabia como ela estava, nem ele sabia, porque pelas informações todas que ele deu, o que ele estava falando, eu falei assim: você não tem um vídeo para eu ver? Porque por essas informações suas não dá para levar em consideração nada, para eu te dizer a gravidade. E aí, eu comecei vou voltar aqui, a falar com ele. Aí, indo para as outras etapas das perguntas que vocês vão conseguir separar no cérebro de vocês para reaplicar. Comecei a falar. Ela tem uma doença em curso e vocês começaram a reparar recentemente, quando o troço já estava cagado. Quando o tratamento precoce e correto não é implementado, acontece isso mesmo. E agora é mais complicado reverter. Aí eu já começo a dar função para ele. Por quê? Uma coisa que os donos têm na cabeça é o que a Isabela falou. Ele sabe. Ele vai fazendo, vai aplicando. Errado. Só que na cabeça dele não sabe que está errado. Então, quando o tratamento precoce e correto não é implementado, é isso mesmo que acontece. Ou seja, eu estou falando para ele, agora que você já fez um monte de cagada com tratamento errado, você está colhendo os frutos. A sua potra, na verdade, que está colhendo os frutos, que não é você. Você só está gastando dinheiro. Aí eu já começo a falar para ele fazer as coisas que deveriam ser feitas, mas que eu sei que ele vai me chamar para fazer. Ver a temperatura, ver se consegue um vídeo. Aí eu já fico puta com esse negócio de dar soro vitaminado, porque eu sinto raiva desse soro vitaminado que é caro e não vale nada. Essas coisas de soro vitaminado são pura enrolação e agravam o quadro. O que você pode fazer nesses casos é fazer um plasma. Aí eu já estou mostrando para ele, ensinando uma coisa que ele não sabia e que ele sempre vai poder fazer e que não tem mal nenhum para o potro. Para ele tem um chip lá no cérebro, fazer soro vitaminado. Eu quero instalar no lugar do soro vitaminado uma coisa que vai ser boa. Porque eu me preocupo com os cavalos. Tudo que eu faço é pelos cavalos. E sempre fui assim. Então, eu já falo para ele fazer e falo, é sempre bem-vindo, mas tem que fazer um exame completo para saber como intervir agora. Porque com o quadro dela, dependendo, eu vou ter que fazer uma transfusão de sangue, vai ter que ficar na fluido 24 horas, vou ter que passar leite pela sonda, vou ter que fazer glicose, não sei. Tem que examinar agora para... Eu não consigo falar mais nada além do plasma para fazer. Aí ele colocou, então, nesse caso, não ter dado a ração não teria mudado muito, até porque ela provavelmente não deve estar se hidratando bem. Chegou a uma conclusão brilhante. Parabéns. E o que a gente faz é ir ensinando e fazendo pergunta para ele chegar à conclusão sozinho. Se eu falar assim, não ia adiantar nada você dar ração. Não tem o mesmo efeito dele chegar a essa conclusão. E aí eu botei, não, a ração evita que chegue nesse ponto. Mas para tratar é remédio. Você tinha que ter dado a ração. Mas desde o início lá da vida dela. Não está em vez de desamamentar. Desamentar o leite de mamar. Aí deu um tilt aqui. Porque o som foi de um troço que já passou. Espera aí. Não, leite de mamar. Aí ele botou, certo, o que seria fazer plasma? Ele nem sabe o que é isso. E a gente lida com pessoas muito diferentes. Tem funcionários de áreas que eu trabalho que sabem o tratamento todinho que tem que fazer. Eles identificam e já perguntam,
encomenda aqui o tal remédio porque o fulano tá assim. Aí, tá como? Aí me manda vídeo, já vê temperatura, já me dá todas as informações. E tem gente que não sabe nem o que é isso. E você vai ter que atender, lidar com todos e conversar com todos. Aí eu também não dei muita explicação. 12h e 35, tá? Preparando a live e conversando com o cara. Transfusão de plasma sanguíneo garante a imunidade. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe como fazer isso, ele não sabe nada. Então ele me perguntou, quanto você cobra para ir lá? Agora que está caindo a consciência de que a Potra precisa de um atendimento veterinário. Ele não entrou em contato comigo para pedir. Provavelmente ele queria até saber o preço. Mas como já acabou se envolvendo na conversa, eu fiquei na cabeça dele. Aí já mandei logo um salário mínimo e R$ 2 por quilômetro rodado. O ideal aqui é você fazer uma ancoragem. O que é uma ancoragem? É o preço soar como uma boa notícia. Eu não fiz isso aqui. Por quê? A minha prioridade era fazer a live, não era fechar com ele. Mas eu também não queria que a Potra morresse. Então, eu já falei logo um salário mínimo de R$ 2 por quilômetro, mais os materiais e medicamentos que precisar. Aí termino com uma pergunta, porque se você falar só isso, o cara nem te responde mais. Então ele fala, tá bom, vou ver aqui e te falo. Aí eu já perguntei, você tem alguma coisa no Aras? Por que eu perguntei isso? Porque eu vou precisar levar medicamento. Ou eu já posso falar para ele, se ele falar que eu não é para eu ir atender, você tem bolsa de plasma, bolsa de transfusão de sangue? Faz nela. Assim, ele vai confiando que você não quer só ir pelo dinheiro a troco de nada. Aí ele perguntou, esse é o valor da visita, mais as aplicações, como é que funciona? Por que ele está perguntando isso? Porque lá ele não tinha quem aplicasse. Lembra que ele comentou que teve que pagar uma pessoa para ir lá? Aí ele botou, tem alguns medicamentos lá assim, mas de cabeça eu não sei. Aí eu respondi que sim, é o valor da visitação, mais as aplicações, para resolver caso tenha solução. Porque o quadro dessa potrinha tá grave. Eu sei que tá. Agora eu não sei o quanto. Só pelo tempo que demorou. E aí eu falei, eu te passo a lista do que for precisar e consigo levar algumas coisas em consignação também. Se não usar, devolvo na loja. O que eu já estou fazendo aqui? Mostrando a vantagem de eu ir atender. Porque se ele não tiver medicamento, que tem que ser aplicado na Potra para ela não morrer, que a gente está construindo isso na cabeça dele, eu posso levar. Se não precisar usar, devolvo. Então, só vai gastar mesmo o que precisar. Tá bom, vou ver certinho aqui e te falo. Isso daqui terminaria uma conversa, concorda? Mas na mesma hora eu já respondi. O principal vai ser a bolsa de transfusão de sangue, que provavelmente vai ser necessário fazer a transfusão de sangue nela. Estou batendo na mesma tecla e estou botando na cabeça dele que é necessidade de fazer isso. Já que ele não sabe fazer, ou não tem alguém que faça, mais chance de querer que eu vá fazer. Aí ele botou, tá bom. Aí eu continuei. Vê se você consegue emprestado com algum Aras e já faz nela. Falando a mesma coisa. Isso eu tenho certeza que vai ajudar. Talvez precise fazer o sangue total. Por que eu botei talvez precise fazer o sangue total? Se eu for lá examinar e identificar que ela precisa de sangue total, de hemácia, já que nem sei se ela estava com anemia, mas provavelmente sim. Mesmo ele tendo falado errado, né? Porque ele não deve saber identificar a anemia. Mas, para ele chamar, e para ele já fazer o plasma para salvar a potrinha, talvez, antes de eu chegar lá. Tá bom, obrigado. Aí continuei perguntando. Olha as perguntas. Essa sua potra tem valor comercial ou só emocional mesmo? Porque se ele não me falou mais informações e não mandou eu ir, ainda tem objeção na cabeça dele. Ou ele acha que a potra não vale o valor, que prefere que ela morra, porque não quer gastar isso com ela, ou ele
acha que pode fazer, alguma coisa está fazendo ele não chamar ainda. Aí ele falou que é filha do ministro de Alcateia, que a égua também é registrada. Aí eu quero falar o que agora? Que ela pode morrer se ele demorar, porque eu já vi que o problema dele é tempo, é deixar para depois. E se ele resolvesse amanhã me chamar, talvez já era. E aí eu falei com ele, então não demora a intervir, porque com o potro a gente não tem tempo. Por isso que é importante a gente identificar qual é o principal problema daquele cliente ali. No caso dele é o tempo. Verdade, fui pego de surpresa, até sexta ela estava bem, ele continua querendo acreditar nessa história. Eu acho que ele se sente culpado e fica repetindo isso, fiz o melhor e não sei o quê, para amenizar a culpa, por falta de conhecimento. Não estou condenando o cara, não. Aí eu já comecei a falar coisa mais. Se ela está apresentando a evolução do quadro, pode ser que não dê tempo de tratar. Aí mandei o primeiro áudio, 1h40. Essa idade, ela já não está mais protegida pelos anticorpos da mãe, que ela absorveu pelo colostro. Então, ela está contando com a imunidade dela. E se ela não está dando conta, vamos dizer assim, o prognóstico é ruim, é desfavorável. Então, ela precisa dessa imunidade. Isso é assim, é um fato, ela precisa da imunidade, que você vai passar pelo quadro. Agora, tem que avaliar a mucosa, por exemplo, esse grau de hidratação, para ver o que mais que precisa. Dosar a glicose dela, você pode fazer isso com um aparelho de glicose humano mesmo. Então, você tem que repor a glicose, fluido. Então, não demora. Eu estou falando assim, você pode chamar qualquer veterinário, ou até vocês podem começar fazendo alguma coisa, mas assim, não demora, porque se você demorar, por exemplo, de ligar amanhã, pode ser que ele vai te cobrar, ele vai fazer atendimento e a gente não consiga reverter mais o quadro dela. De novo, batendo no tempo, explicando. Quando você explica, o cara percebe que você entende do que você está falando. Ele vai confiando mais em você, vai te dando mais importância. Você precisa crescer. Ela fica fazendo o meu, certo? E quando aconteceu isso, primeiramente ela ficou mal, eu fiz de tudo para poder ajudá-la, né? No caso, comprei todos os medicamentos que o veterinário tinha pedido, eu comprei os soros que eu tinha pedido também. Paguei outra pessoa para poder dar o soro, porque o veterinário simplesmente só foi lá, visualizou, me deu o soro, e eu disparava outra pessoa para poder dar o soro. Gastando dinheiro em bom com isso, entendeu? Aí ela melhorou, aí deu umas 3 dias, ela deu mais uma desanimada, eu entrei com soro, eu comprei mais soro, comprei mais as coisas, aí ela melhorou bem, ficou aí uma semana e meia bem, até sexta-feira ela bem. Aí agora me pegou de surpresa, entendeu? Assim, eu fiz o possível, eu pude até a minha realidade financeira, entendeu? Eu falava assim, eu sou dentista, mas eu sou um cara que gasta de 50 mil cavalos, 30 mil cavalos, entendeu? A minha égua é uma égua de 15 mil, e a outra eu peguei a égua já pra ir, entendeu? Eu paguei por ela, né, no caso, por inseminação. Mas não queria deixar a bichinha falecer, né? Ali, o que ele está falando é: eu tenho dinheiro para pagar, eu só não quero gastar esse dinheiro. Basicamente foi isso que ele falou. Não é legal, enfim. Mas assim, aí o que eu pude fazer eu fiz, né? Que foi soltar ela, deixar ela solta, pra poder respirar um pouco e tudo mais, e recuperação. Só que agravou essa situação, né? E aí ele mostra que ele está descrente no tratamento, porque ele chamou um veterinário. O veterinário atendeu, aplicou as coisas, ela não melhorou. Por que que agora ela vai melhorar? Por que que você indo, só por cobrar mais caro, por que que ela vai melhorar? Que garantia que eu tenho? Então aí eu comecei a entender que o negócio dele era estar descrente de veterinário. Aí eu perguntei para ele se o problema era só o valor do atendimento, porque normalmente não é, tanto que ele falou que tinha dinheiro, ou se teria algum outro impedimento, porque aí a pessoa começa a falar, e ele pode até vir a falar assim, mas que garantia que eu tenho que ela não vai morrer? E eu não posso dar, realmente. E ele não tinha entendido isso, pelo valor do atendimento, aí eu falei, me expressei mal, seria só pelos custos envolvidos? Ou teria algum outro impedimento para o atendimento, para ele realmente fechar? São muitas coisas, mas assim, tem o valor do atendimento não tem que ser integral, não tem que ter referência aí e tal.
Mas não deu atendimento, não deu remédio, né? Então, assim, é um dinheiro que eu fiquei com surpresa e agora, nesse momento, eu não sei se eu tenho esse dinheiro para gastar. Eu tô vendo aqui com o meu amigo que é o dono da fazenda lá para ver se ele me ajuda nessa questão de 60. Mas tô vendo aqui certinho. Não, seria mais pelos custos mesmo, né? Então, porque, assim, eu te falei, eu estava procurando a primeira vez que a gente vai ver se tratar ela por cima da trás. Eu fui pego de surpresa também. Então, assim, eu gastei por volta dos R$ 800, né? Quer dizer, mais ou menos de medicação, mais um internado, não mais, né? Que eu gastei. Aí, no caso, para eu gastar mais esse valor todo, agora, né, por ser essa condição financeira, eu tenho que ter 7, o que a gente pode fazer, tá? Eu queria te mandar mensagem para mim da redução de valores, que não são de 100, não ideia que você tá vendo o que você falou em relação à transfusão, então, assim, mais para saber mesmo. Viu o que ele falou agora? Ah, eu queria te mandei mensagem para ter uma noção de valor, eu já gastei muito mesmo. Será que você ia ser tão diferente assim? Basicamente foi o que ele falou. E vai ver com um amigo para ver se nananana. Não, não é preço. Ele não acredita no atendimento. Ele não acredita que um veterinário tem a capacidade de chegar lá e identificar que o potro está com aquilo, tratar aquela coisa e o bicho melhorar. É o mais comum. Infelizmente, a gente que está estudando e está buscando dar resultado, no início, para pessoas que não conhecem, que esse cara não me conhece. Eu nunca falei com ele na minha vida. Mas ele acabou falando ali, não, você é referência, porque me conhecem na região. Mas se ele nunca acompanhou um caso, é o que eu falei semana passada. Se você não deu resultado ainda, não adianta. Vai ter gente que não vai acreditar em você. Vai ter gente que não vai te dar a oportunidade de ir lá atender. Porque os colegas fazem isso aí. E aqui não é criticando o colega, não. Nós somos. A reputação é nossa. Eu me incluo nisso. Então, estou trabalhando para reverter. Para um cara desse, chamar um veterinário e esse veterinário resolver de primeira e ele ficar satisfeito e ficar acreditando que o veterinário é competente e não o contrário. E aí eu comecei a falar, quando você pega uma pessoa assim que não acredita, você tem que mostrar para ele que você está desapegada do atendimento. Eu não estou desesperada para ir lá e receber o seu dinheiro, porque é uma coisa que é conflito de interesse. Se você, para ir lá, vai receber dinheiro, é óbvio que ele sabe que você quer ir. Você não quer receber dinheiro? Qualquer pessoa quer dar o seu trabalho e receber dinheiro por ele. Então, a qualidade do trabalho não é garantida para o cara, porque ele recebeu um trabalho que não era de qualidade e ele gastou R$ 1.000. Foi o que ele falou. Então, como é que garantia que eu tenho? E aí eu fui quebrar, isso a gente chama de objeção, que eu identifiquei, eu começo a quebrar isso, mostrando que eu estou desapegada do atendimento, que para ele vai ser melhor que eu vá do que para mim, recebendo aquele dinheiro. E aí, como é que cada um tem que falar do seu caso? Sem problema. E eu estou perguntando exatamente para poder ajudar, porque hoje eu faço pouco atendimento, essa é a realidade. Por mais que eu entre em contato pedindo atendimento, normalmente eu encaminho para colegas. Só que quando aparece outro para atender, e eu já tenho algum colega que eu sei que vai poder atender ali, eu já encaminho. Só que, um porém, é que realmente, se alguém capacitado não for lá atender esse ponto, ele vai virar óbito. A chance disso acontecer é muito, mas muito grande. E aí eu fico... Aí eu tive que falar. O seu problema foi o quê? Quem te atendeu não sabe atender potro. Mas eu não posso falar isso claramente. Então, não perca a sua esperança nos veterinários em geral, porque tem gente que sabe atender. E aí tá. E também já falei, eu não precisei atender, pode ser qualquer outro, porque o que eu quero é ajudar. Porque eu, com a experiência que eu tenho, sei que a chance que essa potra tenha de morrer. Eu vou fazer agora uma live, eu faço aula toda semana para veterinários, terça-feira, 2 horas da tarde. Já viu? Eu também não poderia ir agora, eu poderia ir depois. Então, encaminharia para alguém que possa ir, que eu sei que vai saber atender ou que eu vou poder dar um suporte. Uma das duas opções, por isso que eu estou te falando. E assim, tudo bem.
os problemas. Só que se você não quiser perder a potra, você precisa chamar alguém. E todas essas pessoas que eu vou te indicar, eles vão cobrar mais ou menos isso. Vai ser um salário mínimo, mais metragem, mais material, medicamento e tudo mais. Só que você vai poder parcelar, você pode ficar tranquilo. Então, se o problema for só esse, você pode chamar. Chame um veterinário para atender o mais rápido possível e levar as coisas que são necessárias. E aí, ele fingiu que falou que o problema era o dinheiro. E eu fingi também que era esse o problema. Mas o que eu fiz primeiro? Quebrei a objeção que eu identifiquei dele, que era de não acreditar que um veterinário fosse capacitado para atender a potra dele. E aí depois eu falei do dinheiro. Você pode parcelar, você pode pagar daqui a 60 dias, não tem problema nenhum. Aí, não sei. Não adianta, né? A gente ir, qualquer um de nós, e não fazer o que tem que fazer, o que você falou. Que o colega foi, e prescreveu, foi embora, e aí? Por isso que eu já fiz várias vezes esse cálculo, faço até para os clientes. Que sai muito barato você pagar de forma garantida, você pagar um salário, porque se precisar voltar, a gente volta. Claro que não é garantido de salvar, mas é garantido de fazer o que precisa. Isso é importante. Você não vai chegar lá e falar, você vai me pagar um salário mínimo e eu vou salvar o seu cavalo. Não, não é garantido. Mas o meu atendimento é garantido, porque eu não vou lá por um valor menor e vou embora. Eu vou lá para cobrar um salário mínimo e acompanhar. Por isso que eu cobro caro. Por isso que eu cobro o justo. Por isso que é justo o que eu cobro. Perfeito. Então, dentro da possibilidade, dentro da realidade, dentro da condição do proprietário, a gente vai fazer o que for possível. Se eu virar e falar, essa puta tem que ficar internada no hospital. Você fala, não tem condição de mandar eu para o hospital para sobreviver. Então, tá bom, então vamos fazer o que for possível aqui. A gente sabe que não é o ideal, mas do que for possível é o que vai ser feito. Então, qualquer coisa você entra em contato mais tarde, conversa, que você tiver que conversar com essa pessoa aí, dona do Ares, ver até se ele tem veterinário, alguma coisa assim, que talvez seja mais barato, mas assim, que entenda de coisa, porque que entenda de clínica, porque senão vão ser mais gastos em vão e você ainda vai perder o produto. E aí ele queria conversar com com o dono lá. Falei, beleza, conversa. Mas, tipo, não vai adiantar você conversar, porque você tem que chamar um veterinário. Chama qualquer um, chama o mais barato. O mais barato vai valer a pena? Se entender de potro. Será que o que entende de potro vai te cobrar mais barato? Então, botar essas coisas na cabeça da pessoa. E aí eu falei, se você quiser, eu te passo os contatos de quem pode atender a sua potra. E como você não sabe exatamente como ela tá, eu nem posso te dizer o que esperar ainda. Então, não podia falar para ele que ela ia morrer e nem que tinha alguma solução, porque eu não sabia como ela estava. Inclusive, tem um veterinário lá na fazenda que ela foi até a pessoa, uma das pessoas que, depois, na segunda vez que fui fazer a sonda, no dia ela não pôde, eu tive que pagar para dois veterinários. Aí, na segunda vez, ela que deu o soro e tudo mais. Entendeu? Aí, ela deu uma melhorada. Aí, eu fui. Uma coisa péssima. E algumas pessoas me perguntam às vezes assim: o fulano quer que faça soro no animal tal, quanto que eu cobro? Você é veterinária. Você não é enfermeira. Ele vai pagar para fazer soro uma pessoa que saiba pegar a veia. Não tem o menor sentido você estudar 5 anos para ir lá fazer soro num cavalo. Você faz isso quando você é estagiário, quando você está aprendendo, quando você está atendendo uma cólica, que você tem que ficar ali. Mas ir num lugar para fazer soro, não existe isso. Você não cobra para isso. E ele falando que a veterinária do Aras cobrou para ir lá fazer o soro. Então, assim, errado. Estou ensinando vocês. A intenção aqui não é criticar a colega, é ensinar vocês a não fazerem isso, porque agora ele ainda está criticando os dois. Porque foi lá e tchau. Fez o negócio e tchau. E olha a imagem que ela ficou. Como é ruim para ela. Eu não consigo gravar de novo, entendeu? Eu vou juro, eu tô ligando pra ele aqui, a gente tá ensinando certinho que a veterinária, ela ficou de lá e ela tava com ele. Aí, só foi uma ligação aqui e pronto, a gente falou. Aí, Falou que ia ligar para ela, que a veterinária ia lá. Falei, que maravilha, alguém vai fazer um vídeo, pelo menos, da potra, ou vai passar informações da potra mesmo, né? De como ela tá, pra eu saber. Falei, beleza. ele falou certinho aqui, qualquer coisa eu te mando mensagem, se você puder lá hoje, ou então deixa eu fazer lá pra gente fazer isso aí. Aí ele já falou,
Qualquer coisa eu te mando mensagem para você ir lá hoje ou para alguém de confiança seu ir lá. Ou seja, as perguntas, as coisas todas aterrissaram na cabeça dele. E eu estava com esperança da gente conseguir fazer alguma coisa. Mas aí ele já respondeu aqui, ó, ela não aguentou. Ou seja, a Potra tinha morrido e ele nem sabia. Mas está vendo como é que a condução da conversa estava direcionando para o atendimento? E agora eu ainda botei aqui. Porque quando acontece isso, ele, perdi o atendimento, que droga. Não. É um cliente que você provavelmente ganhou. Porque se a égua dele tiver alguma coisa, se qualquer bicho dele ou do amigo dele tiver alguma coisa, quem que ele vai entrar em contato primeiro? Não necessariamente para chamar. Mas se ele entrar na conversa, concorda que tem grandes chances de fechar um atendimento, um próximo? E eu botei aqui, infelizmente, o que acontece. Eu estou nisso há 15 anos e é exatamente por isso que eu estou na missão de capacitar os veterinários. Isso aqui é verdade, tá? Capacitar os veterinários que atuam a campo, principalmente com potros, porque a gente não tem tempo. Em caso nenhum, praticamente. Por isso que eu estou fazendo essa live, por exemplo, toda terça-feira, com vocês que estão interessados em saber o que fazer aqui. Mas, para isso, vocês têm que saber fechar o atendimento. Porque, por mais que vocês tenham conhecimento do que fazer, se o cara não te chama para fazer, não adianta nada. Então, isso aqui faz parte. E agora, anotem aí a estrutura dessa conversa. Porque antes, eu não sabia que existia, né? Os métodos para você vender. Eu fazia isso de uma forma totalmente natural, porque eu ficava puta com o cara de ter demorado, ficava puta com outro veterinário que não fez as coisas direito, que não examinou, que não estudou sobre potro, foi lá, fez um soro vitaminado qualquer e largou o bicho para lá. Não perguntou, porque se pelo menos ele acompanhasse o caso, ele ia ver que estava piorando. Mas não fazem isso. E aí falei, agora eu vou ensinar para quem quer aprender. Como você vai fechar com o cliente que entrar em contato com você? O marketing, ele tem 2 etapas. O primeiro é, isso aqui não está incluído ainda no conteúdo, tá? Isso aqui é contexto só. O primeiro é chamar atenção. E o segundo é o poder de persuasão. Essa conversa, ela entra no poder de persuasão, que é com base no método Spin Selling. Se vocês quiserem estudar isso depois, pode anotar aí. Spin Selling. A Giovana, infelizmente, terei que sair da live. Eu também tinha que sair da live, porque eu marquei reunião 3 horas. Já são o quê? 3 horas, eu nem falei ainda das perguntas. Primeira pergunta. Quer dizer, são 4 etapas, né? Cada etapa dessa, você vai fazer várias perguntas. A primeira vai ser a pergunta de localização. Tanto a localização do animal, como a localização da gravidade. Para você se situar primeiro, que raio de casa é esse? Que raio de pessoa é essa? É uma pessoa que tem condição de pagar, que não quer, ela está só perguntando o que é isso. E aí, a segunda vão ser as perguntas de anamnese, que aí você vai dimensionar o problema, você vai começar a coletar as informações. Esse cara, por exemplo, ele falava muito. Eu nem precisei perguntar nada, que ele falava, se eu perguntasse, ele ia mandar podcast. Então, nem fiquei perguntando muita coisa. Foram perguntas, mas eu sou assim, né? Curta e objetiva mesmo. A terceira vão ser perguntas sobre
a consequência da falta do seu atendimento. Que é o quê? Tem gente que faça? Tem alguém que faça o plasma? Tem bolsa de plasma aí? Tem medicamento para você? Se você não for, você saber a consequência daquilo. E, por último, são as perguntas da necessidade, que ele vai começar a enxergar a necessidade do seu atendimento. Ele vai perguntar, quanto você cobra? Chega uma determinada hora que ele pergunta, quanto você cobra? Porque ele já está disposto a... Quer dizer, ele já viu que pode ser necessário que você venha. E aí, se for necessário mesmo, quanto que eu vou ter que desembolsar? E aí, exemplos. Agora, pergunta de localização. Onde que o animal está? Porque se você... Isabela é de onde? Eu sou de Londrina. Londrina, lá no Paraná, né? Lugar muito bom. Ela é de Londrina, o atendimento é aqui no Rio. Adianta você ficar com essa conversa toda com o cara, querendo convencer ele a te chamar? Ou às vezes é de longe. E aí não vai dar tempo de você ir atender, por exemplo. Então não adianta, você vai e direciona. Lembra? Direciona. Outra pergunta é, se é emergência, você precisa do atendimento agora, às vezes a pessoa não sabe. Então, talvez você tenha que fazer perguntas para descobrir se é emergência ou não. Isso vai estar incluído na localização, né? Na situação. As perguntas de anamnese, que são para você ter a dimensão do problema. Qual a idade dela? Como que ela está hoje? Há quanto tempo que você viu ela nessa condição? Quando você viu ela pela última vez? Cadê o último vídeo que você tem dela? O que mais que vocês pensam de perguntas assim? Eu estou bebendo água, enquanto vocês estão anotando. Perguntar se já fez algum tratamento antes. Isso. Já aplicou alguma coisa? É porque o cara já contou em detalhes, né? Fiz isso, fiz aquilo, apliquei dia tal, o fulano pediu. Tem gente que é assim, tem gente que já não fala tanto e você tem que fazer mais perguntas. Aí você vai e tem que ser uma conversa natural. Não adianta você pegar essas perguntas, escrever no papel, ficar lá na conversa com a pessoa e lendo sua pergunta e Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ter sentido o que você está perguntando. Tem que ter um objetivo. Por isso que é importante você saber em cada etapa o objetivo que você tem. Aí, na terceira, que você quer saber a consequência da falta do seu atendimento, aí você começa a corrigir coisas que ele fez. Por exemplo, soro vitaminado não vale bosta nenhuma. Ela tem anemia. Como é que sabe que ela tem anemia? Sabe qual a consequência da anemia? Aí você vai começar a ensinar. Olha. Aponta os erros. E explica as consequências do que ele está fazendo. Por que aquilo é errado? Por que soltar o potro? Eu não fiz como eu deveria tantas perguntas. Talvez não precise fazer. Com outras pessoas você precise fazer mais. Se você já é recomendada por um amigo dele, talvez você não precise ficar tanto nessas conversas assim de pergunta. Então, pergunta é essencial, mas com a consciência dessas etapas. Aqui, você quer primeiro saber as informações para dizer para ele a consequência da falta do seu atendimento. Mas lembrando que ele que tem que chegar a essa conclusão. A consequência de você não ir é o quê? Não fazer o plasma, que eu falei que precisava. Porque ele não tem bolsa lá, ele não sabe como é que faz, ele não sabe examinar, não sabe se vai precisar fazer mais coisa ou não. Então, tudo isso eu fui perguntando e explicando, são coisas que você pode falar. Se demorar, ela pode morrer, por exemplo. Aí, o que eu falo? Não precisa me chamar. Você pode chamar qualquer veterinário competente. Porque não adianta ele ficar nesse processo que ele está. E aí você começa também. Se você tem que palpar, vamos supor que seja
sei lá, um caso de cólica. Tem que palpar via retal para ver se tem alguma alça distendida. Você fala, tem alguém aí que saiba palpar? Tem algum veterinário aí? Por quê? Ele sabe que tem que palpar. Quem sabe palpar é você. Então, você tem que ir. Você faz perguntas que ele vai começar a ver que se você não for, vai dar ruim. E, por último, a necessidade. Aí, você aflora a necessidade de você ir. Você começa a falar as coisas que têm que ser feitas. Tem que dosar a glicose da potra. Por quê? Se ela não está mamando, a glicose pode estar baixa. Talvez tenha que fazer uma glicose no soro. Aí, o que você faz? Você pode dosar isso com o aparelho humano mesmo. Você tem aparelho de glicose aí? Tem alguém que saiba fazer isso aí? Não tem. Aí você começa a falar o que tem que fazer, que são as perguntas de necessidade. Ele começa a bater pino, fala, cara, não dá pra gente fazer isso sozinho, não. A pessoa tem que vir mesmo. E aí, olha, pode parcelar então? Você vem? Pode vir agora? Normalmente, o que acontece é assim. E você pode revezar essas etapas. Você pode voltar, viu que chegou aqui nesse final, não está nesse ponto de te chamar, volta para a pergunta. Viu quando ele falou lá do preço? Tá bom, vou conversar aqui com meu amigo e depois falo. Eu fiz pergunta. Mas tem quem faça isso? Mas tem plasma aí? Tem algum vizinho que tem? Você desvia do assunto e volta de novo o processo. Aí você vai até o cara fechar, o cara falar, não, pode vir. E não esquece, sempre com desapego. Sem mostrar desespero pelo atendimento. Que é igual você tá lá numa festa e vem um cara e fica grudado no seu pé, desesperado. Você não quer aquela pessoa. A mulher é a mesma coisa. Chega no pé do cara, fica um grude, dá ruim, acaba a relação ali. A pessoa não quer. Você não conhece. Quando é um cliente seu, que você já casou, né? Que aí é um casamento. É aquela coisa instantânea. O cliente precisou de você, na mesma hora, estou à disposição. Eu ligo para os meus clientes. Olha como é que está aquela potrinha. Eu tenho dia para mandar mensagem para eles, perguntando os casos, fazendo revisão dos meus pacientes. Porque eu quero saber como é que está evoluindo, eu não deixo eles esquecerem. Ele me paga para isso. Ele me pagou para ser um grude, mas ele primeiro me conheceu, teve uma relação de confiança, e aí chegou nesse ponto. Então, ele quer esse acompanhamento grudento. Esse cara aqui, não. E é isso. Detalhe, eu vou responder perguntas se vocês tiverem. Nessa quinta-feira, especificamente, teremos a live de apresentação da imersão hipiátrica presencial. Isabela já está inscrita? Ainda não. Então, por que você não está inscrita, Isabela? Vou me inscrever. Eu vou explicar tudo como é que vai funcionar. E vocês que são de longe, eu estou ficando até com medo, porque tem DDD daqui, não tem ninguém lá no grupo do WhatsApp. Vem todo mundo de longe. Vem gente do Mato Grosso, Paraná, Minas e daqui não. Acho que o povo daqui deve estar deixando mais para a última hora mesmo, que é perto, né? Mas, enfim. Na quinta-feira, então, eu vou explicar tudo, como é que vai funcionar lá do curso presencial, mas vocês têm que estar na live para poder saber. E também para conseguir o bônus, o extra, que vão ser só 10 pessoas na quinta-feira. Então, se inscrevam. Vou contar só na live também. Alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas, mas elas são rapidinhas. Se o número que você usa no WhatsApp Business é só para trabalhar, você tem um número pessoal separado? Não. Quer dizer, hoje eu tenho, Uhum. por causa, né, do curso, por exemplo, o pessoal da live, o grupo da live é com o meu número, o mesmo que sempre foi meu dos meus clientes. Então, o que eu fiz? Peguei um número pessoal
separado por conta só do digital. Mas antes não, era tudo um número só. O que geralmente a gente faz? Coloca o WhatsApp Business e coloca uma mensagem dessa automática. Ó, atendimento, por exemplo, se você atender 24 horas, atendimento 24 horas, aguarda que eu vou ver sua mensagem. Ela vai ficar lá. Porque não é uma demanda gigantesca. Os clientes não são igual pediatra, igual de cachorro e gato. Os caras ficam no ar de 7 às 5. Vai ser a hora que eles vão entrar em contato. Muito raro sair desse horário. Vai ser assim, 4 da tarde, tá te mandando mensagem para atender a cólica, porque eles ficaram o dia inteiro lá com o cavalo, não resolveu e agora eles vão te chamar. Mas não entra em contato em outros horários, muito raro. E se entrar, o meu celular tem não perturbe, não chama, mas se você atender 24 horas, que quem atende clínica, para começar, principalmente, eu recomendo que fique à disposição, deixa tocar o telefone. Mas eles não ligam essa hora, porque ninguém vai ver que o cavalo está com cólica 10 horas da noite. É normalmente horário comercial. Então, é bem tranquilo. Eu nunca tive problema com isso. Tá, e a outra pergunta é se você faz algum tipo de contrato, por exemplo, para garantir que ele não vai te dar calote. Por exemplo, você deu a opção ali para o outro proprietário para ele te pagar, né, mensalmente, R$ 500, para ficar mais fácil. Aí, como que você garante que você não vai levar um calote? Não faço, mas recomendo que façam. Eu nunca fiz. Eu faço contrato quando é mensal. Cliente mensal, só porque o cara fala que, isso aqui está incluído. Tem que estar lá no contrato, o que está incluído e o que não está. Para não ficar situação chata. Atendimento assim avulso é muito, por isso que eu faço tudo por escrito. Se você quiser solicitar a justiça, uma conversa de WhatsApp você consegue. Mesmo sem contrato. Um dedinho assim é válido, o cara concordando de você ir atender, você passou o valor, por isso que é importante você não atender a ligação, ter tudo por escrito, porque você pode pedir. Então, atendimento avulso, e assim, sem brincadeira, quem concordou em me pagar, eu conto nos dedos de uma mão quem não me pagou. É perto de zero, é muito pouca gente. Por quê? Você quer pagar R$ 500 por mês? Pode pagar. Quer pagar 300? Pode pagar. E hoje tem uma plataforma, se você quiser anotar o nome, Asas. ASAAS. Asas. Você, como pessoa física, pode fazer boleto, pode parcelar em cartão de crédito, e aí eles cobram o cliente para você. Eles mandam WhatsApp, mandam e-mail, mandam, você ainda não pagou, então você não precisa nem ficar cobrando caro. Aí você pega só o CPF da pessoa, fala, tá bom, você quer parcelar? Então me passa seu nome, seu CPF, não sei o que eu vou gerar os boletos aqui para você. Ele, mas precisa disso? Você fala, precisa porque eu sou desorganizada. E esse programa faz tudo no automático. E eu não preciso ficar controlando a minha contabilidade, o próprio programa controla. Então, você já tem até uma... desculpa, não é, né? Porque eu tive que chamar uma pessoa para cobrar os clientes para mim. Porque eu perdi tanto tempo fazendo isso, que já teve vezes de eu juntar 2 meses sem cobrar. Aí eu não tinha mais dinheiro para pagar as contas, tinha que cobrar os clientes. Aí eu tinha que parar, ficava assim, 2 dias inteiros fazendo aquilo. Porque juntei exame de AIE mormo, exame normal, exame de homozigoto, reprodução, atendimento avulso, cliente, só os meus clientes mensais que me pagavam, porque já era todo mês aquele valor mesmo. Mas até eles, que eu também cobrava mais por causa dessas coisas extras, também fiquei sem mandar cobrança. Porque você perde muito tempo. E é chato, né? Você fica cobrando a pessoa. Você não me pagou. Vê aí se fez depósito. É muito chato, desagradável. Aí esse programa já resolve tudo. E eu só conheci ele esse ano, 2025. Obrigada, Joana. Ajudou? Ajudou. Então tá bom. Rony, que está, ele deve estar fazendo, às vezes, outra coisa, para não estar na câmera. Sim. Valeu a pena. Tá na academia. Que vida é essa, gente? 3 horas da tarde na academia.
Bom, importante é que está cuidando da saúde e está assistindo a live ao mesmo tempo. Rony, inscrição para quinta-feira, hein? Vou deixar o link embaixo do vídeo no YouTube. E tá lá no link da bio do meu Instagram. Vocês dois podem entrar lá agora, se inscrever, que é quinta-feira, 7 horas da noite. Beleza? Ó, beijo para vocês. Até quinta, não é até terça que vem, até quinta-feira, se Deus quiser. E semana que vem estamos de volta com mais um caso clínico ou mais algum assunto relacionado a fechamento de serviço de veterinários autônomos que querem atender cavalos a campo. Beijo para vocês. Beijo, Joana. Obrigada.